Já falamos acerca da criação e agora vamos nesta mensagem, nesse estudo, estamos fazendo aqui um grande estudo das Sagradas Escrituras, dentro daquele propósito, conforme disse o salmista: escondi a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. Então nós estamos trazendo a palavra de Deus para dentro de nós, tomando posse da palavra de Deus, para que a gente possa andar conforme a vontade de Deus nessa terra, possamos glorificar o nome do Senhor em todas as coisas da nossa vida, possamos de fato estar no centro da vontade de Deus. Então é isso que estamos fazendo, estamos caminhando pela Sagrada Escritura e trazendo aí a verdade de Deus para a nossa vida, a revelação de Deus para a nossa vida. Então a gente vai falar acerca de Novo Testamento, vamos adentrar os Evangelhos e vamos trabalhar da seguinte maneira: nós vamos estar trabalhando simultaneamente com os 4 Evangelhos. Então a gente vai ter citações de João, de Mateus, de Marcos e de Lucas, e aí a gente vai estar trabalhando dentro dos temas, ok? Então o tema para o estudo dessa noite é 3 fatos fundamentais sobre o Senhor Jesus Cristo nos 4 Evangelhos. Esse estudo já está em PDF no grupo da igreja. Pedi para o pastor postar, acredito que ele já fez a postagem lá, então você tem ele em PDF no grupo da igreja. Aquele que não tem o PDF, pode ir acompanhando pelos textos bíblicos que a gente vai pedindo para você abrir na Sagrada Escritura. Antes, é mesmo, pode colocar o PDF ali, seria interessante. Veja só, antes da gente falar acerca do texto, acerca do estudo que está separado para essa noite, eu vou pedir para você fazer algo diferente. Vamos comigo lá no Antigo Testamento ainda, num texto que está relacionado ao período que vamos tratar. Abre para mim aí abre para mim a sua escritura no livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Abra aí, por favor, o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, você já vai entender por que a gente vai mencionar esse texto. Livro do profeta Daniel, capítulo é o de número 7. Vamos fazer a leitura deste texto. Toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais diferentes um dos outros subiam do mar. A visão de Daniel. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui um 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha 4 grandes dentes de ferro. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subia um outro chifre,
pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, em uma boca que falava grandes coisas. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Amém? Somente até o versículo 8. O próximo já vai tratar acerca dos tronos e do ancião de dias. Por que eu li esse texto aqui de Daniel? Porque nós vamos adentrar o Novo Testamento. Estamos estudando simultaneamente Antigo e Novo Testamento. E vamos adentrar ao Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele é constituído pela história que já havia sido profetizada. É isso que eu quero que você perceba nesta revelação, nesta visão aqui de Daniel. Eu quero que você perceba que você serve, você adora ao Deus que controla toda a história, ao Deus que é presciente, que sabe das coisas antes que ela aconteça, ao Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, ao Deus que é todo poderoso, que tem o domínio sobre todas as coisas, e ao Deus que é onipresente, que é imanente, mas que também é transcendente, ao Deus que está na glória, sentado na luz inacessível, como diz o autor da carta a Tiago, se não me engano, mas é o Deus que também está no nosso meio, andando no meio dos 7 castiçais, e que está recebendo a minha e a tua adoração. O Senhor que domina toda a história, o Deus que eu sirvo tem o domínio de toda a história. O Deus que eu sirvo conhece as coisas antes que elas aconteçam. E é isso que acontece aqui no livro de Daniel, quando o Senhor mostra para o seu servo essa grande visão. A visão dos 4 animais que se levantam do mar em fúria, do mar revolto. E ele vê esses 4 animais numa sequência, e na verdade, eu vou tossir bastante hoje, porque a minha garganta está no limite já, viu? Eu estava bastante gripado ontem, mas vamos pregando aqui até onde conseguir. Ele vê a sequência de 4 animais. E esses 4 animais que são mostrados na visão são, na verdade, revelação de Deus sobre períodos históricos. Cada animal desse simboliza um período, simboliza um império que se levanta. Esses 4 animais, eles têm que ser vistos simultaneamente em relação à visão da estátua, que foi sonhada por Nabucodonosor e foi interpretada por Daniel. A visão da estátua, ela é simultânea, ela está relacionada à visão dos animais. Daniel vê um leão alado, é tirado as asas dele e é dado um coração de homem. E esse leão, conforme é interpretado na visão da estátua também, simboliza um império. Que império é esse que é simbolizado pelo leão? É simbolizado pela Babilônia. E a Babilônia foi o império para o qual Daniel foi levado cativo, quando ele ainda era jovem. Então você tem a situação na qual, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, houve um período histórico, tá certo? Houveram transformações históricas, e tudo isso foi revelado por Deus na sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o período que nós estamos vivendo hoje também foi revelado por Deus na sua palavra. O crente não precisa estar preocupado com o que está acontecendo em volta dele. O crente precisa entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, porque Deus tudo fará, porque Deus tudo realizará na nossa vida de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Jesus Cristo disse: haverá guerras e rumores de guerras, mas você não tem que se preocupar, porque é o princípio de dores. Então nós temos que somente confiar em Deus. Nós temos que somente confiar no Senhor. A sua palavra não cai por terra, passará os céus e a terra, mas a sua palavra há de cumprir. Então você tem a palavra de Deus desde o Antigo Testamento se cumprindo perfeitamente. Levantou-se a Babilônia, que era o leão alado, e a Babilônia foi o império que invade Israel, invade Judá. Você tem aí entre 590 e 580 a.C., deporta Judá para o seu território, para a Babilônia.
Judá passa pelo menos 70 anos em cativeiro, profetizado por Jeremias. Depois retorna do cativeiro. Aí você tem o contexto já de Esdras e Neemias, e Zorobabel também. Então, com o retorno do cativeiro, você vê já o cumprimento de outra visão. Qual é a visão? O próximo animal. Um animal leão alado, Babilônia. Só que a Babilônia vai cair para outro império. Que outro império? O império representado pelo urso, que tem 3 costelas na boca. E esse urso é a representação simbólica do império dos Medo-Persas. Os Medo-Persas, que hoje são a nação chamada Irã, que existe ainda hoje e que é uma nação terrivelmente perseguidora do povo de Deus, que persegue Israel, que quer ver Israel eliminado da face da terra. Então você, até hoje, então você vê a visão dada por Deus a Daniel se cumprindo perfeitamente. As profecias do Senhor não caem por terra. A palavra do Senhor não passa. Passa os céus e a terra, mas ela se cumpre. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Espera no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Aleluia. É isso que nós precisamos ver de forma maravilhosa. A Medo-Persa se levantou na época de Ciro, na época de Artaxerxes. A rainha Esther também reinou nesse período. E Israel teve a sua libertação decretada. Eles retornaram para a terra, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Na época do segundo templo, aí você tem os profetas pós-exílicos. Você tem Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas pós-exílicos. Você tem Esdras, que é o doutor da lei, que organizou o cânon da Sagrada Escritura, que fez a leitura das Sagradas Escrituras diante do povo. E você tem aí, com esse período, o final da sua Bíblia. Quando você pega na sua Bíblia ali, ó, livro de Malaquias, profeta Malaquias, você tem esse período, o período que eles voltaram do cativeiro. Aqui está o livro de Malaquias. Aí você vai até o final. O que é que você vai achar? Você vai achar o final de Malaquias e o título Novo Testamento. Saiba que do final do profeta pós-exílico Malaquias até o início do ministério de João Batista, você vai ter aproximadamente 400 anos de silêncio. Que silêncio é esse? Um silêncio profético, um silêncio escriturístico. Deus continua falando. Deus continua falando através da sua palavra, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando. Deus continua falando e Deus continua governando a história. Mas você não tem a manifestação de um profeta, até que surge aquele que é dito precursor do Messias, João Batista, que veio anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem esse período. Em que período é esse? Dentro da visão de Daniel. Agora você tem outro império que vai derrubar aquele que é simbolizado pelo urso, ou seja, a Medo-Pérsia. Você vai ter agora o Império Macedônico. O Império Macedônico, que era encabeçado por uma pessoa muito famosa chamada Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, com pouco tempo, ele se levanta, organiza um poderoso exército e ele domina muitos impérios rapidamente. Ele se expande por todo o mundo e ele passa a promover uma política muito diferenciada, muito interessante, que é uma helenização do mundo. O que ele está propondo com isso? Ele funda cidades de cultura grega pelo mundo, as chamadas Alexandrias. E ele, passando ali pela região da Palestina, ele vai fundar aquilo que está na sua Bíblia chamado de Decápolis. Essas Decápolis são cidades de difusão da cultura grega. Então você tem a expansão de Alexandre pelo mundo, o domínio de grandes impérios, de grandes reinos, a difusão da cultura grega por essas cidades, tá certo? E da língua grega. O idioma grego torna-se um idioma universal. O idioma grego para a época do Novo Testamento é semelhante ao idioma inglês para hoje. Você tem muitas línguas no mundo, mas se você domina o inglês, você consegue se movimentar praticamente por qualquer lugar do mundo. Pode ser que nem todas as pessoas falem inglês, mas alguém fala. Então, se você chega, como Daniel Berg e o Naving, quando vieram para o Brasil, desceram em Belém do Pará em 1910, sem saber falar português.
Eles foram aprender a falar português posteriormente. Daniel Berg, Gunnar Wingren trabalhava e Daniel Berg trabalhava e Gunnar Wingren estudava. E aí Gunnar Wingren aprendeu português e ensinou para o Daniel Berg. Aí depois os dois se engajaram completamente na obra. Mas eles vieram para cá falando somente o inglês. Até que desceram em Belém do Pará e alguém, percebendo que eles falavam uma língua inglesa, indicou para eles um pastor de uma igreja batista que também falava inglês. Foi aí onde eles foram abrigados ali por aquele pastor, tá certo? Nelson, se eu não me engano. Então você tem hoje o inglês uma língua universal, e na época do Novo Testamento o grego era a língua universal. Por quê? Por causa do animal que era simbolizado pelo leopardo de 4 asas e 4 cabeças. Agora você tem algo muito extraordinário na revelação de Deus. Por que esse leopardo tem 4 cabeças? Você tem a revelação que Deus trouxe a Daniel, que estava lá na época do leão alado ainda. Ele não vê o período do surgimento do leopardo. Ele vai morrer no período do levante do urso, que tinha as 3 costelas na boca, que é a Medopécia. Nessa época é que ele vai partir para o Senhor, já idoso. Quando surge o leopardo de 4 asas e 4 cabeças, é o período macedônico, que vence a Medopécia e domina todo mundo. Só que Alexandre morre cedo. Ele morre com pouco tempo de vida, 333 a.C., uma coisa assim. E ele divide o seu império por 4 generais. Ele não tinha um descendente. Ele divide por 4 generais. Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. São os 4 generais que assumem aquele grande império macedônico. Dividem em 4 partes. Principalmente, o que interessa para o contexto bíblico, que é o contexto da sua Bíblia, no período do final de Malaquias até antes de Mateus, são os Ptolomeus e Seleucos, que vão disputar, os Ptolomeus no Egito e Seleuco com Síria e Palestina, e eles vão guerrear entre si. Esse contexto histórico você pode encontrar consultando ou um livro de história, ou aquilo que tem na Bíblia Católica, um livro apócrifo chamado Macabeus. O livro dos Macabeus fala acerca desse período. Mas por que isso é relevante para nós? Porque você vai ter o próximo animal, conforme eu li aqui para vocês. O animal terrível, com dentes de aço, de ferro, né? E que devora terrivelmente. E que tem 10 chifres saindo da sua cabeça. Esse animal representa o próximo império. Que império é esse? Na história você tem a indicação do Império Romano. Então, depois que o império é dividido entre os 4 generais, e você tem o surgimento do Império Romano, quando Roma surge, começa a dominar todas essas regiões, Roma vai impor a sua lei, Roma vai impor o seu domínio. É a chamada Pax Romana. A Pax Romana é a autoridade romana sobre todos os povos. Eles unificam todos os povos debaixo do seu governo, do seu domínio. Com esse contexto você entende o panorama do Novo Testamento. É isso que eu quero passar para você entender o panorama, o contexto no qual o Filho de Deus veio a ser enviado a nós. Paulo diz que ele veio na plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? É o tempo propício para que Deus enviasse o seu Filho para vir trazer a mensagem de salvação a todo mundo. O seu Deus governa a história. O seu Deus criou todo um contexto propício para que o seu Filho fosse enviado ao mundo e para que a mensagem do Evangelho fosse proclamada. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus, governando a história, criou todas as condições favoráveis. Veja, como eu falei para vocês, Alexandre dominou uma boa parcela do mundo e difundiu o idioma grego. Eu digo para você que o Novo Testamento foi escrito majoritariamente no idioma grego. Os originais do Novo Testamento estão em grego. Mas quem escreveu não eram pessoas gregas, na sua maioria. Eram pessoas de cultura hebraica, de cultura judaica. Alguns de cultura grega. Por exemplo, Mateus, apóstolo, judeu. Você tem Marcos, que a tradição diz que acompanhou Pedro, de cultura judaica também. Lucas, de cultura grega, e que acompanhou Paulo. Você tem João, de cultura judaica também. Paulo, cultura judaica, tá certo? Tiago, cultura judaica. Pedro, cultura judaica.
Então você tem esses autores que eram da cultura judaica, que falavam hebraico, e no cotidiano falavam o aramaico, que é a língua que eles aprenderam no cativeiro babilônico, tá certo? No período do leão alado. Mas eles escreveram em grego. Por que escreveram em grego? Porque era a língua conhecida em todo o mundo, é a língua falada em todos os lugares. Para que o evangelho tivesse uma fácil difusão pelo mundo, Deus permitiu que Alexandre se levantasse, propagasse a cultura grega pelo mundo e educasse o mundo na língua grega, para que quando o apóstolo se deslocando de uma terra para outra, ele chegasse naquele lugar, se ele falasse o hebraico, talvez ninguém o entenderia. É como você pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e ir pregar lá na Europa. Se for em Portugal, você ainda consegue pregar. Se for na França, nem todo mundo vai te entender. Se for na Itália, também não. Mas se você souber o inglês, muitas pessoas vão te entender. Aí eu digo para você, o seu Deus criou as condições necessárias para a difusão do Evangelho. Quer ver outra coisa? Roma se levantou e Roma unificou todos os povos. Como que era a situação anterior à Pax Romana? Haviam muitos pequenos reinos, como eu te falei. O Império Grego se dividia em 4, e nessa divisão vai ter outras divisões aí dentro. Então o mundo era subdividido em cidades-estados, em pequenos reinos. Então você ia de um lugar para o outro, você tinha que ver se aquele outro reino autorizava você entrar lá. Ou às vezes um reino está em guerra com outro, então você não consegue passar por ali. Assim é a situação em muitos países africanos. Pequenos países em constante guerra, ou tribos em guerra. Então é difícil você se deslocar de um lugar para o outro. Mas Deus permitiu que o Império Romano se levantasse e unificasse todos os povos debaixo da sua autoridade, a chamada Pax Romana. Assim Paulo, por exemplo, quando ele começa a pregar o Evangelho pelas cidades, e alguém põe Paulo na prisão, e alguém fica sabendo através de Paulo, como é que vocês prendem o cidadão romano sem antes julgá-lo? Por quê? A Pax Romana, ou seja, a paz romana, dizia que todo cidadão romano deve ser submetido ao devido processo legal. Ele só pode ser preso mediante uma acusação comprovada. Tem que acusar e tem que provar que ele é culpado. Então Paulo, quando estava na prisão, ele disse: vocês prendem o cidadão romano sem antes julgá-lo? Aí a autoridade da cidade chega a Paulo com os olhos desse tamanho, branco, com medo, e disse: você é cidadão romano, então? Eu consegui uma cidadania a alto preço. Chegou uma época em que em Roma começaram a vender cidadania romana para encher os cofres do Estado. Então tinha muitas pessoas estrangeiras que compravam a cidadania romana para ter os privilégios. Paulo disse: eu não precisei comprar, eu sou romano de nascimento. A cidade onde ele nasceu, que era Tarsis, por ter sido uma cidade que apoiou a chegada dos romanos, recebeu os romanos de portas abertas, Roma premiou aquela cidade, dizendo: quem nascer aqui é romano, tem a cidadania romana automaticamente. Esse era o caso de Paulo. E Paulo disse: eu sou cidadão romano de nascimento. E aí eles quiseram soltar Paulo na miúda. Ele disse: não, tem que vir a autoridade da cidade me soltar aqui. E quem proporcionou isso para ele? Foi o Senhor, Rei de toda a glória, que criou o contexto, que criou a situação, que governa a história, que conhece a tua vida, que conhece as tuas necessidades e que conhece a maneira certa pela qual Ele pode te abençoar, a maneira certa pela qual Ele pode trazer solução àquilo que você pensa que é insolúvel. Ele tem a solução, Ele tem o caminho, Ele tem a maneira certa de agir. Você precisa confiar em Deus. Então você tem a situação criada por Deus, que é esse contexto histórico que eu estou trazendo para você. A língua grega, a política romana, a unificação dos povos através do Império Romano. E aí você tem o contexto no qual o Filho de Deus vai vir, no qual o Senhor Jesus Cristo foi enviado. Então quando o Senhor Jesus Cristo é enviado para trazer a palavra de Deus, trazer o processo, trazer o meio salvífico, tá certo? O plano de salvação, cumprir nele mesmo o plano de salvação, tudo estava pronto.
para que ele viesse, cumprisse com o seu grande plano salvífico, que já estava previsto desde antes da fundação do mundo. Por quê? O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, porque ele, na sua presciência, sabia da minha e da sua necessidade. O Senhor, na eternidade, já via a mim e a você, aqui neste lugar, adorando, exaltando e glorificando o seu santo nome, e disse: eu vou enviar o meu filho para que morra na cruz do Calvário e abra a porta da salvação, para que ela tenha um encontro comigo e para que ela sinta a minha presença, o meu sangue derramado sobre ela, sobre ele, sobre todos nós, nos purifica de todo pecado, e Cristo faz a religação entre nós e Deus. Ele é a porta. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então nós temos aí todo o governo de Deus sobre a história e a preparação para isso que a gente vai ler aqui. Agora vamos lá, Evangelho de João. Aí você tem um panorama do Novo Testamento, né? Então vamos aí caminhar agora pelo Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que nos diz, veja só que coisa extraordinária: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, presta atenção, olha que coisa maravilhosa. Todas as coisas foram feitas por intermédio ou por meio dele, e sem ele nada, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você pode glorificar a Deus pelo poder, pela grandiosidade, pela autoridade do Jesus Cristo de Nazaré, a quem você serve? Nós temos que nos inclinar à palavra de Deus e entender corretamente quem é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Muitas das pessoas retratam Jesus apenas como aquele que foi pendurado na cruz. Muitas pessoas retratam Jesus somente como um menino da manjedoura. Muitas pessoas retratam Jesus somente como um médico que cura doenças. Outros retratam Jesus como um banqueiro que está distribuindo dinheiro para todo mundo. Paulo diz: aquele que espera em Cristo somente para esta vida é o mais miserável dos homens. Mas eu digo para você, ele é o Verbo divino, ele é aquele que estava no princípio, ele é Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito ou se fez. Ele é o autor de todas as coisas, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor da história, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o único e suficiente Salvador, ele é o primogênito, ele é o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação, como é dito em Colossenses. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Nós temos que ter um encontro com Jesus. Nós temos que ter um conhecimento maior acerca de Jesus. Nós temos que adorar ao Senhor Jesus na grandeza, na beleza da sua santidade. Nós temos que reconhecer o seu poderio, o seu senhorio, a sua grandeza e a sua glória. Muitos não reconheceram e muitos não reconhecem, mas eu digo para vocês, chegará o dia que todo joelho se dobrará. Chegará o dia que todo joelho se dobrará, mesmo aqueles a quem você tenta evangelizar, e que zombam, e que blasfemam, e que falam coisas absurdas em relação a Jesus. Mas chegará o dia, vai chegar o dia, o meu e o seu joelho se dobrou naquele dia em que aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Nós já dobramos nosso joelho, nós já reconhecemos o seu senhorio, nós já recebemos Ele como Deus, como Senhor. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Mas aqueles que não se dobram a Ele, um dia vai haver um trono, um dia vai haver um trono, vai haver um trono branco, e Ele vai se assentar nesse trono, não mais como advogado, não mais como Salvador, mas como juiz. Ele vai se assentar num trono branco,
como juiz. E vão ser abertos livros. E aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. A morte será lançada, o diabo será lançado, o anticristo será lançado, e todos aqueles que se esquecem de Deus. E nesse dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que o Deus Jesus é Senhor. Você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que esperar o tempo de Deus. É tempo de sofrer ainda. É tempo ainda de padecer. É tempo ainda de chorar. Mas vai chegar o dia em que os filhos de Deus vão se manifestar. Quando ele se manifestar, como João diz na sua carta, quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos. Nós também nos manifestaremos junto com ele. É tempo de nós sermos fiéis até o fim. De nós caminharmos no vale da sombra e da morte, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Deus do consolo está conosco. Deus do livramento está conosco. Deus da providência está conosco. E Ele é o Verbo divino que criou todas as coisas. E sem Ele nada que foi feito se fez. Ele, olha só, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Nenhumas trevas prevalece contra a luz, que é Cristo Jesus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Amém. Somente até esse trecho aqui. Jesus Cristo é o Verbo divino, e Ele é Deus. Essa é a realidade. Jesus Cristo foi enviado a nós como Filho de Deus. Foi enviado como homem. Foi enviado como servo, mas Ele é Senhor, e Ele é Deus, e Ele é eterno, e Ele esteve sempre presente, e tudo foi feito por meio dEle. É isso que nós precisamos entender. A manifestação do Deus Todo-Poderoso e Eterno, e a manifestação do Jesus homem, do Jesus servo, do Jesus limitado, que limitou-se por nós. E é isso que nós estamos entendendo hoje. 3 fatos fundamentais sobre o Senhor Jesus Cristo. Vou adiantar aqui que o tempo já vai. Então veja, Jesus Cristo, Deus eterno, que é o texto que nós lemos. Mas eu quero trazer outros textos que também são fundamentais. Anota aí, ou se você quiser já pode abrir lá, Miqueias 5:2. Olha o que diz: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. É de ti, Belém Efrata, é de ti, pequena cidade, é de ti, pequeno lugar, onde virá. Então essa profecia de Miqueias, profeta do Antigo Testamento, ela tem o seu cumprimento perfeito na pessoa bendita de Jesus Cristo, na pessoa bendita do Senhor, que mesmo os seus pais sendo da localidade, tá certo? Sendo da localidade de Nazaré, mesmo seus pais sendo de outra localidade, se deslocam, tá certo? Devido ao censo que estava sendo realizado, eles se deslocam e estão agora em Belém, na época em que Maria já está para dar a luz. Então Maria dá a luz ao Senhor e Salvador. Aonde? Em Belém, dando cumprimento à profecia de Miqueias 5:2. Profecia que foi dada no Antigo Testamento, porque Deus conhece toda a história, porque Deus tem o governo e o controle sobre toda a história. E essa profecia de Miqueias, ela encontra relação com outros textos que também apontavam para a vinda do Filho de Deus, também apontavam para a vinda daquele que vem a ser o Salvador de toda a humanidade. Você tem, por exemplo, a primeira profecia da Bíblia Sagrada foi dada pelo próprio Deus. Foi o próprio Senhor quem profetizou a vinda daquele por meio de quem a cabeça da serpente seria esmagada. Estou falando de Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem ferirá a cabeça da serpente? O descendente da mulher. Quem era a mulher? Eva. A mulher, por meio de quem, juntamente com o homem, entrou o pecado na humanidade. Mas Deus não lança fora, mas Deus não despreza, Deus restaura, Deus perdoa e Deus reconcilia. E Deus diz: é através de você mesma, através de você que foi enganada e que caiu, mas é através de você, da sua descendente, por quem trarei o Salvador. Então você tem Eva, naquele contexto, recebendo a primeira profecia. E a primeira profecia apontava para aquele que, nascendo da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. A serpente que esteve no Éden, a serpente que está presente em tantos contextos e que anda por aí, como diz lá em Jó, a rodear a terra e passear por ela, buscando ocasião para tentar, buscando ocasião para enganar, para nos afastar da presença de Deus. Na cabeça da serpente, Jesus Cristo pisou, quando ele deu brado na cruz e disse: está consumado. A minha e a sua salvação foi garantida. Naquele brado: está consumado. Tetelestai. O véu se rasgou de cima a baixo, e o Santo dos Santos agora é acessível. Nós dobramos nossos joelhos e nós adentramos na presença do Todo-Poderoso, da majestade divina, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa profecia que foi dada pelo próprio Deus foi também vista por Isaías. Estou falando de Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E esse texto de Isaías, que é uma confirmação de Gênesis, ele se cumpre em Mateus. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Você tem a narrativa acerca do encontro que Maria teve, primeiramente abordada pelo anjo Gabriel, que lhe anuncia, faz a grande anunciação, tanto em relação a Maria quanto a Isabel. Faz a anunciação da concepção de João Batista, mas também faz a anunciação a Maria. Saúda Maria como agraciada, a mulher que foi escolhida para ser a serva de Deus e para trazer em seu ventre a manifestação do Filho de Deus. O chamado por Paulo segundo Adão. Paulo chama Jesus de segundo Adão. Por quê? Porque existem características muito peculiares. Alguém diz assim: como pode Maria engravidar? E Maria mesmo fez esse questionamento: eu nunca estive com nenhum homem, eu não tive relações sexuais, sou virgem. Mas o anjo diz: o Espírito de Deus virá sobre ti. O Espírito de Deus vai tomar a frente dessa situação. Você não vai entender, você não vai compreender, mas Deus é que realizará esse milagre. Deus é que realizará este ato, este feito. O Espírito de Deus virá sobre ti, e você conceberá por obra, por ação do Espírito Santo. E alguém diz para mim: como nós podemos entender uma mulher ficar grávida sem ter tido relações sexuais? E eu digo para você: como que nós poderíamos entender Deus, no começo de toda a história, formar do pó um corpo, e nesse corpo soprar o Espírito de vida, e uma vez que soprar o Espírito, esse corpo se torna um ser humano e passa a ser uma alma vivente, passa a ser um ser vivente. O mesmo Deus que criou Adão no Éden não esqueceu a receita. Ele criou o segundo Adão no ventre de Maria. Só não entende quem não conhece o teu Deus. Só não entende quem não conhece o poder do Deus a quem você serve, a quem você adora. O Espírito de Deus que está neste lugar gerou no ventre de Maria o meu e o teu Salvador. Ele foi gerado, alguns teólogos gostam de dizer, nós somos gerados riliplasmaticamente. O que significa? Gerado matéria gerando matéria, tá certo? É um termo grego para falar que matéria gera matéria. Mas nessa matéria gerando matéria, o pecado é transmitido. Só que Jesus Cristo não tinha pecado. Jesus Cristo não teve pecado.
Ele foi feito semelhante aos homens, mas não igual. Ele era semelhante porque ele era constituído de matéria. Ele tinha um corpo, ele era um ser humano real, autêntico, só que desprovido da contaminação. Jesus Cristo não foi contaminado. Jesus Cristo era o segundo Adão. Por quê? O primeiro Adão também não foi feito com pecado. O primeiro Adão caiu em pecado. Aí ele passou a estar contaminado. Mas ele foi feito santo. Ele foi feito puro. Assim também o segundo Adão. O primeiro Adão caiu em pecado. E assim toda a humanidade foi condenada junto com ele. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo diz: o segundo Adão, por meio dele todos foram reconciliados com Deus, porque ele não tem pecado. E mesmo ele não tendo pecado, veja, o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo, quando entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele não está sendo pago por pecado cometido. Por quê? Porque ele não tem pecado. Então, quando ele dá a sua vida na cruz do Calvário, ele está fazendo aquilo que é chamado sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? Sacrifício substitutivo. Sacrifício substitutivo, ou seja, ele não merecia a morte, muito menos morte de cruz, mas ele vai à cruz por mim. Ele vai à cruz por você. 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 Não era pelo pecado dele, era pelo meu. No Getsemane ele diz: Senhor, passe, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não seja conforme eu quero, conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Deus teve prazer em entregar o seu Filho na cruz do Calvário, para que ele fosse um sacrifício substitutivo em relação ao meu e ao seu pecado. A dívida que nós tínhamos diante de Deus, cada pecado, cada palavra ofensiva, cada pensamento ofensivo, é uma dívida contra Deus, é uma ofensa à santidade de Deus. Todos nós estávamos afastados de Deus devido aos nossos pecados. Jesus Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou com a sua própria vida. Então esse foi o sacrifício do Filho de Deus, aquele que veio, encarnou e admitiu para si o nosso pecado, carregou sobre si o nosso pecado, cumprindo a promessa, cumprindo a palavra de Deus. O processo de esvaziamento no qual Jesus Cristo veio até nós e se torna um homem. Eu quero ler Filipenses 2, 5 a 11. O tempo já está indo, mas vou ler rapidinho, veja só. Filipenses 2, 5 a 11 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pois também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo, sentado no seu trono de glória, como eu já declarei para vocês, de eternidade em eternidade, mas antes da fundação do mundo, sabendo da minha e da sua necessidade, ele já se dispõe: eu vou descer, eu vou abrir mão, não da minha deidade, porque ele sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas abrindo mão da sua glória. Eu vou dar aqui um exemplo, claro que é um exemplo falho, mas eu vou dar esse exemplo. É como um rei que está sentado no seu trono, com a sua coroa, com o seu cetro na mão, governando povos, nações, com o seu manto, e ele diz assim: eu vou me igualar com o servo que faz a faxina, eu vou igualar com o servo que limpa o chão,
Eu vou me igualar com o miserável, vou me igualar com o necessitado. E ele pega a sua coroa, coloca de lado, pega o seu manto, tira, deixa lá no trono, pega o seu cetro e deixa lá, tira suas vestimentas reais e põe um trapo e desce até os servos e vive com eles. Ele continua sendo rei, ele continua sendo o mesmo rei, o mesmo Senhor, mas ele desceu de sua glória e veio até nós. O Senhor Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, como disse Paulo, e foi obediente até a morte, e o resultado da sua obediência foi morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Nietzsche não salva, o nome de Allan Kardec não salva, o nome de Marx não salva, o nome de qualquer filósofo ou poeta não salva, mas o nome de Jesus Cristo é o único por meio do qual nós devemos e podemos e somos salvos. O nome de Jesus Cristo é o único nome por meio do qual nós somos salvos. Então você tem em Jesus Cristo essa grande manifestação de amor de Deus. Por isso que João 3,16 é o texto central das Sagradas Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente veio até aqui, nesse estudo ainda ficou uma parte, mas eu vou encerrar aqui, o tempo já se foi. Eu agradeço a oportunidade e peço para que vocês continuem firmes nesse estudo, porque tem muita coisa para a gente ver da palavra de Deus. O Senhor tem muito para você. Agora, se você quiser, o Espírito Santo de Deus vai te entregar. Ele vai trazer para o seu coração e isso vai ser edificação para a sua vida. Incentive outras pessoas a ir também com a gente nesse...